Fabiani, teve ameaça pro presidente do conselho, Romeu Tuma? Sim, craque Neto, isso aí consta no despacho publicado pelo Dr. Cássio, que é o promotor do Ministério Público que está investigando as situações do cartão corporativo do Corinthians. E na oitiva do Tuma, o depoimento que ele prestou para auxiliar nas investigações, ele relatou que algumas figuras de grande importância política no Corinthians podem influenciar nas investigações, atrapalhar as investigações, e foi isso que motivou a solicitação do MP para que Augusto Andrés e Duílio sejam afastados de todos os conselhos do Corinthians. E o Tuma, numa outra entrevista, já falou que o crime organizado está instaurado no Corinthians, que há integrantes do crime organizado compondo a política corintiana e que ele sofre ameaças por ter que tomar decisões impopulares a outros políticos. E as ameaças dele é quem ameaça? Ele não fala. Ele, como um delegado, ele tem que chegar e expor isso pro Ministério Público, para todo mundo, porque isso é um absurdo, né? Mas o que eu posso falar foi algo que eu vi com os meus próprios olhos. Em janeiro desse ano, uma das tentativas de votação do Conselho Deliberativo do Corinthians para afastar o Augusto Melo, o clube estava fechado, era uma segunda-feira, ou seja, só conselheiros e imprensa podiam entrar. Tinha algumas pessoas lá dentro que estavam no gabinete do Augusto Melo e que desceram na hora da votação, ficaram na porta do ginásio ameaçando conselheiros, entre eles o Romeu Tuma, e o Sérgio Janiquian, que é conselheiro, fez um boletim de ocorrência, o Armando fez um boletim de ocorrência relatando a agressão de 6 pessoas. São pessoas que nunca foram identificadas e, mais do que isso, nunca não tem as imagens? Não tem as imagens. Aliás, você tem imagem de dedo na cara, essas coisas, mas de agressão nunca. E nunca se investigou quem autorizou a entrada dessas pessoas. Porque os conselheiros próximos do Augusto Melo passavam tranquilamente. Os outros eram ameaçados de agressão a todo momento. Tá certo, então vamos falar com o GG, mais que a gente tem que falar. E aí, em relação ao Corinthians, Luiz Fabiani? Bora lá, craque Neto, falar um pouquinho sobre a situação do volante Ranielli, porque hoje no começo da tarde o Corinthians oficializou que o Ranielli teve uma lesão muscular, vai ser problema pro Corinthians, claro que ele tá tratando durante o período de data FIFA, mas tem um problema muscular na coxa, a parte posterior da coxa. O clube não divulgou o grau da lesão, então dá pra gente ter ao certo o tempo de recuperação do jogador, mas deve tomar aí pelo menos 3 semanas, que seria o prognóstico mais otimista, uma lesão de grau 1. Lembrando que esse setor o Corinthians já tem vários problemas, o Ranielli machucado, o Carrilho machucado, o Martínez ainda não voltou daquela cirurgia na mão, então o Dorival Júnior vai ter que se desdobrar para achar um meio campo, porque pro próximo jogo contra o Flu, até o Bidon tá fora, tá suspenso. Então restam ali as opções, o Charles, o Rian, quem sabe o Bahia da base, enfim, algum outro que vai ter que despontar e assumir essa posição, mas o meio-campo do Corinthians tá difícil de formar. O Mateuzinho vai ter voltado, tranquilo. É possível, porque o Mateuzinho não teve lesão, né? O Mateuzinho ele teve só uma sobrecarga. Deve voltar. Agora quem tá jogando muito é o Breno Bidon, hein? Ele foi bem contra o Palmeiras. Ele é muito bom jogador, cara. Ele é craque de bola. É que às vezes ele não tem a noção de ser segundo volante. Pra mim ele é terceiro, quarto homem de meio campo. Ele joga pra caramba esse menino Breno Bidon. Eu acho o Breno Bidon muito bom e eu acho que difícil ele ficar no Corinthians. Nessa janela já não vai sair, né? Mas na próxima certamente vai ser um alvo de negociação. Eu acho que o Bidon é jogador pra jogar em clube grande da Europa daqui pouco tempo. O Corinthians tem boa porcentagem do Bidon? 90. 90 e a multa rescisória é alta. Pra fazer um dinheiro. 100 milhões de euros a multa rescisória. Então, o craque. Vai demorar. Gustavo, com relação ao Coringão, mano. O Coringão esse ano aí tá batendo na cara do porco aí de mão aberta. Porque o negócio é o seguinte: impedimos o Tetra Paulista dos caras, eliminamos na Copa do Brasil. Os caras tinham tudo pra assumir a liderança do Campeonato Brasileiro aí, em aproveitamento de pontos aí. O Corinthians foi lá e freou também. O bagulho tá daquele jeito. Só falta agora o Coringão conseguir ganhar a Copa do Brasil. O primeiro passo foi dado rumo à semifinal aí, que foi vencer o Atlético Paranaense e jogar na casa dos caras. Na volta da data FIFA, o Corinthians vai ter uma missão agora de poder sacramentar a classificação dentro da Neoquímica Arena. E pasmem, talvez com os reforços aí que o Corinthians já tava esperando, aí do Martínez, do Yuri Alberto, enfim. Coringão volta mais forte, mano. Pelo menos essa é a tendência. O que esperar desse Coringão ainda no segundo semestre, cara? Só a Copa do Brasil mesmo? Ou você acha que no Campeonato Brasileiro dá pra beliscar alguma coisa lá pra cima? Olha, eu vejo o Corinthians desse ano, mano, muito parecido com o São Paulo que ganhou a Copa do Brasil. Porque era um time muito limitado no quesito do elenco, né? Do elenco inteiro. Então tinha um do 1 a 11 até que razoável. E aí eles escolhem os jogos que eles jogam, né? Um jogo eles entram com o sangue nos olhos, faz tudo. Como você disse aí nos jogos contra o Porco, aí a maioria deles, né? Menos o jogo do primeiro turno, que ali já era jogo balada.
mas o resto do jogo nós batemos na cara deles todos os jogos e assim, eles escolhem os jogos pra jogar, e aí acaba que a gente fica nessa inconsistência, né? Um jogo a gente acha que o time vai bem, outro jogo a gente acha que o time tá uma desgraça, e aí a gente vive assim esse ano, né? Então, mas ô Gustavo, analisando aí o Corinthians nas últimas partidas, vamos lá. Aquela partida contra o Bahia, apesar da derrota, o Corinthians ele jogou bem. Ele produziu chances, ele se impôs dentro de casa, ele não conseguiu aí realmente fazer o gol, que poderia ter dado a vitória pro Coringão, porque foi incompetente, cara. 2 erros infantis. O primeiro, o Hugo Souza acabou falhando numa bola defensável, depois o André Ramalho acabou dando a bola de bandeja lá na frente da defesa. Faltou cobertura também aí na sequência do lance, e o Bahia acabou fazendo 2 gols no Corinthians, mas beleza. Analisando o que o Corinthians produziu, eu acho que o time foi bem. Aí ele saiu, foi jogar contra o Vasco no Rio de Janeiro, ganhou dos caras lá, jogando bem também. De novo, um outro jogo fora de casa, contra o Atlético Paranaense, que por mais que digam, mas tá no meio de tabela na Série B, mas pegar o Furacão jogando lá na Arena da Baixada, não é fácil de você conseguir uma vitória, e o Corinthians conseguiu. Mano, mas desculpa, esse jogo contra o Furacão foi feio, cara. Não foi feio, mas é que tá, diante dos desfalques que o Corinthians tem, Gustavo, eu acho que o Corinthians tem conseguido resultados aí, não vou dizer improváveis, mas resultados difíceis, porque enfrentar um Vasco brigando ali perto do Z4, em São Januário, depois deles terem enfiado 6 no Santos, terem perdido um jogo pro Juventude que era um confronto direto ali embaixo. Eles precisavam mostrar serviço contra o Corinthians. Pancada do campeonato, né? Oi? O Santos é saco de pancada do campeonato, né? Então, mas vale 3 pontos igual o Palmeiras vale. Entendeu? Então, tem times que acabam tropeçando no Santos. O Fluminense, por exemplo, foi jogar com o Santos e não conseguiu ganhar. Então, nesse ponto, cara, eu acho que o Corinthians ele conseguiu produzir algo que ele não vinha produzindo mesmo quando estava com o time titular. Então, eu acho que a gente ponderando que nessa partida contra o Palmeiras, o Corinthians jogou bem? Não jogou bem. Mas a gente pegou do outro lado um time muito qualificado e o Corinthians não perdeu. E, pasmem, desfalcado de 5 titulares, mano. Os 2 laterais, 2 no meio campo e um atacante, mano. Então não dá pra falar que o Corinthians ele não melhorou em termos de postura, em termos de entrega. Em outros momentos, mesmo com o time titular em campo, empatamos com o Vitória em casa 0x0, mano. Só que aí entra uma questão que eu vejo e que eu sinto que as pessoas não falam tanto, principalmente as pessoas da mídia. Inclusive você, mano, não vejo muito falar sobre isso. Inclusive, quando eu acompanho os jogos de energia, eu não vejo falando muito sobre isso. Do quê? Sobre o elenco do Corinthians, as pessoas pegam muito o Memphis para ser o bode expiatório. Se você for olhar a temporada do Garros, do Carrilho, do Martinez, do Yuri Alberto, não é uma temporada boa igual foi a temporada passada. Então, tipo assim, as pessoas pegam pra olhar lá o jogo, o Memphis cansado, o Memphis não joga nada, o Memphis, que é uma verdade também. Só que ele tem que dividir, essa responsabilidade tem que ser dividida com outras pessoas que já mostraram mais do que tem mostrado agora, entendeu? O Gustavo Henrique era um reserva do time. Hoje ele é o melhor zagueiro, é o zagueiro absoluto. Então, esse negócio de ficar trocando protagonista toda hora, trocando as pessoas que vão puxar a responsabilidade, não é legal, entendeu? Oi, Gustavo, tudo bem? Sim. Eu tinha ido lá pegar um negócio pra tomar e cheguei agora aqui na conversa. Cuidado, hein? Você não pegou ali onde fica as coisas do Marcão, né? Não. Cuidado, peguei hein, lá Lelê. embaixo. Mas então, Gustavo, entrando aqui na conversa, você falou até que a gente não fala muito isso na transmissão Energia em Campo. Passa um pano, né? Não, aqui várias vezes eu já falei sim sobre isso no Energia em Campo, sobre a questão de, mesmo o Memphis estar abaixo do potencial que a gente acha que ele tem para ser melhor, ele ainda ser importante nesse elenco, porque os números não mentem e ele tá melhor do que muitos caras do elenco nessa temporada. Inclusive, por números aí, de gols ele só perde pro Yuri Alberto e somando assistências aí ele passa, inclusive. É o cara que tem mais participações em gols do Corinthians no ano. E diversas vezes eu falo isso. Mas assim, por exemplo, contra o Palmeiras, eu mesma fiz questão de falar que ele jogou mal, se arrastou em campo. Mas aí a minha crítica foi mais ao Dorival de ter deixado ele em campo, porque ele tava voltando de lesão também. E outra coisa... Sim, mas eu acho assim que não foi o único jogo que vocês fizeram isso, né? Tanto você como o De Paulo. Não foi o único jogo que essa crítica tão calorosa acontecia pro Memphis, assim, de vai se ferrar. Não, então, aí agora eu vou falar. Direcionado ao Memphis. Agora, exato, tá bom. Aí agora eu vou falar. Várias vezes defendi o Memphis. Você pode pegar em todas as transmissões, nessas críticas. Inclusive, a gente faz eu contra ele, quando tem opinião diferente, né? Que nem tem Ranieri
e esgriles, que um defende o Memphis e um ataca. Eu também já discordei do De Paula em críticas ao Memphis, defendendo o Memphis. Mas eu defendo quando eu acho que tem que defender e eu critico quando eu acho que tem que criticar. Então, assim... Mas o De Paula desce o verbo, hein? Não, assim, crítica normal, Sombra, mas... Agora... A questão não é a crítica, a questão não é criticá-lo, porque ele merece crítica como todo mundo. Então, essa é a questão. É ele estar centralizado mas, Gustavo, mas ele tá centralizado não só nas críticas, ele tá centralizado em tudo. Quando é pra elogiar, ele também é o centralizado. Quando é pra ganhar mais, pra ganhar bônus, pra não sei o que, ele é centralizado. Então, o cara que ganha mais do que os outros, o cara que tá aqui pra ser uma referência... consequentemente, ele vai receber mais pedradas também. Trocado, não. Mas, ô Gustavo, o negócio é o seguinte. Eu já falei em algumas oportunidades, talvez você não tenha ouvido, que o time inteiro do Corinthians ele teve uma queda de rendimento comparado àquela reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Tanto que eu falo que esse elenco escolhe jogo pra jogar. E quando eu falo que esse elenco escolhe jogo pra jogar, é justamente uma crítica ao que ninguém tá produzindo. Eu já chamei de elenco vagabundo, porque no Campeonato Brasileiro pegam jogos aí que eles ficam